Imagine um homem simples, nascido em Chicago, que dedicou quase 2 décadas de sua vida aos pobres do Peru e que agora se senta no trono de Pedro. Quem é esse novo líder da igreja? O que torna sua história tão diferente, tão surpreendente? Neste vídeo, você vai descobrir 10 fatos impressionantes sobre o Papa Leão XIV. Uma figura que promete renovar a fé, unir os povos e inspirar uma nova geração de católicos. Fique conosco até o fim. Você vai se surpreender com o que está por vir. O mundo católico aguardava com expectativa o desfecho de mais um conclave, aquele momento solene em que o colégio de cardeais se reúne em oração e discernimento para escolher o novo sucessor de São Pedro. A Praça de São Pedro, coberta por nuvens e cercada por milhares de fiéis, com olhos voltados para a chaminé da Capela Sistina, parecia conter a respiração. Afinal, quem assumiria o enorme desafio de conduzir a igreja após o intenso e transformador pontificado de Francisco? Francisco deixou um legado marcante. O Papa da periferia, da misericórdia, da ecologia integral e da sinodalidade. Um líder que desafiou estruturas, que abraçou os pobres e que falou com coragem sobre os dramas sociais de nosso tempo. Sua renúncia, marcada pela fragilidade física, abriu espaço para um novo momento e uma nova voz. A igreja, embora grata pelo passado, voltava seus olhos para o futuro. Foi nesse contexto que surgiu o nome de Robert Francis Prevost, um cardeal que, até pouco tempo, era pouco conhecido fora dos círculos mais atentos do Vaticano. Não era um favorito nas previsões dos analistas, tampouco um rosto frequente na mídia internacional. E talvez tenha sido justamente isso que atraiu os olhares dos cardeais. Sua humildade, discrição e profunda espiritualidade. Quando, da sacada da Basílica de São Pedro, o mundo ouviu a frase Habemus Papam, e o nome Leão XIV ecoou pelas colunas do Vaticano, uma mistura de surpresa e esperança percorreu os corações. O novo Papa não apenas representava continuidade com Francisco em sua opção pelos pobres, mas também trazia consigo uma história singular, marcada por serviço, silêncio e entrega missionária. Mais do que uma figura de poder, Leão XIV se apresentou como um pastor. Com sua saudação serena e seu olhar profundamente humano, ele não buscou chamar a atenção para si, mas para aquele que o havia chamado. E é a partir dessa cena comovente que iniciamos nossa jornada pelos 10 fatos impressionantes que revelam quem é o novo Papa e por que sua liderança pode marcar uma nova era na igreja. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, em uma típica família católica americana. Era o 3º filho entre os 4 irmãos, em uma casa onde a fé era vivida com naturalidade, sem ostentação. Seus pais, descendentes de imigrantes, valorizavam a honestidade, o trabalho duro e, acima de tudo, a oração em família. As refeições começavam com bênçãos. Os domingos eram dedicados à missa e, sempre que possível, o terço era rezado à noite, com cada criança participando ativamente. Essa simplicidade marcou profundamente o futuro Papa. Ele cresceu em um bairro de classe média, onde as pessoas se conheciam pelo nome e os vizinhos se ajudavam. Não havia luxo, mas havia dignidade. Robert era um garoto tranquilo, introspectivo, e com grande respeito pelos mais velhos. Seus professores o descreviam como um jovem atencioso, responsável e que sempre demonstrava interesse em ajudar os colegas que tinham dificuldades. Na adolescência, enquanto muitos jovens de sua idade buscavam caminhos agitados, Robert preferia atividades ligadas ao serviço comunitário. Participava da pastoral juvenil e de campanhas para ajudar os necessitados, distribuindo mantimentos e visitando idosos solitários.
Foi nesse ambiente de doação que ele começou a sentir, em silêncio, um chamado diferente. Um desejo interior de entregar sua vida a Deus de maneira mais radical. Mas ele não foi impelido por visões extraordinárias ou experiências místicas. Pelo contrário, sua vocação nasceu no cotidiano, no exemplo dos pais, na vida simples dos sacerdotes de sua paróquia, na alegria que sentia ao servir os outros. Foi esse senso profundo de simplicidade e amor pelo próximo que mais tarde moldaria a alma de Leão XIV, um papa que jamais se esqueceu de suas origens e que continua valorizando os gestos pequenos, como cumprimentar funcionários do Vaticano pelo nome ou parar para ouvir uma criança. Esse primeiro fato mostra que, por trás da grandeza de sua missão atual, existe um homem formado no berço da humildade e da fé doméstica. E é justamente essa base sólida que o torna tão próximo do povo. Aos 27 anos, recém-ordenado sacerdote, Robert Francis Prevost foi enviado como missionário para o Peru, um país que ele mal conhecia e cuja língua ainda aprendia com esforço. Foi um salto de fé, não apenas geográfico, mas espiritual. Ele deixou para trás o conforto dos Estados Unidos para viver entre os mais pobres dos pobres, na periferia de Lima e nas regiões mais isoladas do país andino. Ao chegar, deparou-se com uma realidade chocante. Favelas sem saneamento, famílias inteiras vivendo com menos de $1 por dia, e paróquias que não tinham sequer bancos para que os fiéis se sentassem. Mas o que mais o marcou foi a fé vibrante do povo. Mesmo em meio à pobreza extrema, os peruanos celebravam a vida, louvavam a Deus com alegria e acolhiam o missionário americano com braços abertos. Nos primeiros meses, Robert pouco falava. Não por timidez, mas por respeito. Ele queria ouvir, antes de ensinar. Aprendeu o espanhol com os idosos da comunidade, com as crianças que brincavam na rua e com os agricultores que o convidavam para partilhar uma sopa simples. Aos poucos, foi conquistando a confiança das pessoas, não com discursos, mas com gestos concretos, ajudando a reconstruir capelas, visitando doentes a pé por horas e organizando ações para alfabetizar adultos. Essa experiência mudou profundamente sua visão sobre o sacerdócio. Ele passou a compreender que ser padre não é apenas administrar sacramentos, mas, sobretudo, caminhar com o povo, carregar suas dores, rir com suas vitórias e chorar com suas perdas. Foi ali que ele descobriu a força da igreja pobre para os pobres, conceito que mais tarde ressoaria nas palavras de Francisco e agora ecoa com ainda mais força sob seu próprio papado. Durante quase 20 anos, Robert viveu no Peru, não como estrangeiro, mas como irmão. Tornou-se vigário episcopal, depois superior da ordem agostiniana no país e, finalmente, provincial da congregação. Mas, mesmo com títulos, nunca abandonou sua simplicidade. Continuava celebrando missas nas favelas, dormindo em casas humildes e compartilhando o pão com os mais necessitados. É dessa convivência profunda com os pobres que nasce o segundo fato impressionante sobre Leão XIV. Um papa que viveu, sofreu e se santificou no meio do povo. E é com essa bagagem de compaixão e vivência real que ele retorna a Roma. Vamos entender como sua liderança silenciosa o preparou para os cargos mais altos da igreja, sem jamais ter buscado poder. Quando Robert Francis Prevost retornou a Roma após sua longa missão no Peru, já era um nome respeitado entre os agostinianos e dentro da igreja latino-americana. Mas, diferentemente de muitos que retornam buscando visibilidade, ele manteve sua postura discreta. Sua vocação permanecia centrada no serviço e não na promoção pessoal. Ainda assim, o Vaticano o observava e admirava sua capacidade pastoral, sua firmeza serena e, principalmente, sua humildade. Em 2014,
foi nomeado bispo da diocese de Chiclayo, no norte do Peru, onde rapidamente se destacou pela proximidade com o clero e pelas iniciativas de inclusão social. A partir daí, sua jornada ganhou outra dimensão. No pontificado do Papa Francisco, que valorizava perfis como o dele, pastores com cheiro de ovelha, Prevost começou a ser chamado para colaborar em missões mais amplas. Foi assim que, em 2020, ele foi convocado a fazer parte da Congregação para os Bispos, um dos organismos mais estratégicos do Vaticano, responsável por escolher e nomear os novos bispos do mundo todo. Não se trata apenas de um cargo técnico, mas de um papel que molda o futuro da Igreja global. Em pouco tempo, sua capacidade de escuta, sua prudência e sua clareza de julgamento se destacaram. 2 anos depois, Francisco o nomeou prefeito do dicastério para os bispos, uma das funções mais altas da Cúria Romana. Agora, Prevost era responsável direto por propor ao Papa os nomes que liderariam as dioceses do mundo inteiro. E mesmo nesse cargo, não deixou de ser ele mesmo. Recusava privilégios, mantinha um escritório modesto e fazia questão de se reunir pessoalmente com bispos e padres para ouvi-los com atenção. Essa ascensão silenciosa, sem alardes, sem ambições visíveis, revelou ao mundo e aos cardeais que o elegeriam algo essencial. Robert não buscava o poder, mas era confiável o suficiente para recebê-lo. Sua autoridade vinha da coerência entre vida e palavra, da espiritualidade firme e da experiência concreta com os mais vulneráveis. Esse terceiro fato mostra que o novo Papa não chegou ao trono de Pedro por estratégia, mas por testemunho. E é isso que torna sua liderança tão autêntica e promissora. Para compreender quem é Leão XIV em sua essência, é fundamental olhar para a espiritualidade que o formou, a agostiniana. Desde jovem, Robert Prevost se encantou com os escritos e a vida de Santo Agostinho. Um homem apaixonado pela verdade, inquieto em sua busca por Deus e profundamente sensível à realidade humana. Foi esse espírito que o atraiu à Ordem de Santo Agostinho, da qual fez parte por décadas, não apenas como membro, mas como líder internacional. A espiritualidade agostiniana é marcada por 3 pilares centrais: interioridade, comunidade e caridade. E todos esses elementos estão vivos no modo de ser de Leão XIV. Ele acredita que a verdadeira conversão começa no coração. Por isso, é conhecido por reservar diariamente momentos de profundo silêncio e oração, mesmo em meio às múltiplas demandas do Vaticano. Para ele, governar a Igreja exige mais do que habilidades administrativas, exige escuta interior, discernimento espiritual e intimidade com Deus. A vida em comunidade, outro aspecto agostiniano, moldou seu estilo pastoral. Leão XIV não decide sozinho. Ele consulta, compartilha e confia. Essa postura sinodal, tão valorizada pelo Papa Francisco, é natural para ele. Em seu tempo como superior geral da Ordem Agostiniana, Robert cultivava o hábito de visitar pessoalmente os irmãos em todo o mundo, valorizando a diversidade de culturas e sempre promovendo o diálogo fraterno. Essa prática se reflete hoje em seu modo de dialogar com bispos e líderes de outras religiões. Por fim, a caridade. Para Santo Agostinho, o amor é o eixo da vida cristã. E Leão XIV leva isso muito a sério. Em seus discursos e homilias, fala com frequência sobre o amor de Deus que se manifesta no perdão, na acolhida, na paciência com os fracos. Ele insiste que uma igreja sem caridade se torna uma instituição fria. Sua própria vida é testemunho disso. Do cuidado com os pobres do Peru até a ternura com que trata os enfermos e os marginalizados. Esse quarto fato impressionante revela um Papa profundamente enraizado em uma espiritualidade antiga, mas sempre atual,
Ele não apenas fala de Santo Agostinho, ele vive sua doutrina com simplicidade e profundidade. O mundo em que Leão XIV assume o papado é turbulento. A fé cristã enfrenta o secularismo crescente na Europa, crises políticas em várias regiões do mundo, e até dentro da igreja existem tensões sobre temas morais, doutrinários e administrativos. Muitos líderes prefeririam evitar esses assuntos ou tratá-los com ambiguidade. Mas Leão XIV, embora sereno, não é indiferente. Ele encara os dilemas com coragem, compaixão e discernimento. Desde seus primeiros pronunciamentos como Papa, deixou claro que não pretende ser uma figura decorativa. Seus discursos não são generalistas, mas provocam reflexão. Fala de injustiças sociais, de mudanças climáticas, do drama dos refugiados e do sofrimento dos jovens desiludidos com as instituições. Ele entende que o Evangelho não é um livro para o passado, mas uma chave para interpretar o presente e preparar o futuro. Na esteira de seu antecessor, Papa Francisco, Leão XIV reforça a missão da Igreja de ser hospital de campanha em um mundo ferido. Ele chama a atenção para os novos pobres, os dependentes de tecnologia, os abandonados pela economia digital, os jovens em depressão, as famílias fragmentadas. Para cada um desses dramas contemporâneos, ele propõe uma resposta espiritual, enraizada em misericórdia, verdade e acolhimento. Leão XIV também tem se mostrado aberto ao diálogo com outras religiões e culturas. Em meio a guerras e polarizações, ele se posiciona como ponte, e não como muro. Recentemente, surpreendeu muitos ao convidar representantes de outras fés para um encontro de oração pela paz no Vaticano, reafirmando que Deus não habita na violência, mas no encontro sincero. Ao mesmo tempo, não tem medo de tomar decisões difíceis dentro da própria Igreja. Tem promovido uma cultura de transparência na administração do Vaticano. Tem encorajado investigações de abusos com firmeza e se mostra atento às exigências éticas do mundo moderno. Sua postura firme, mas pastoral, o coloca como uma figura respeitada inclusive fora da esfera católica. Esse quinto fato impressionante mostra que temos um Papa que não foge do mundo, mas que mergulha nele com esperança e coragem. Ele reconhece as sombras, mas insiste em acender luzes. Leão XIV sempre demonstrou uma preocupação especial com os jovens. E isso não se limita apenas aos discursos pontuais. Desde o início de seu papado, ele tem buscado formas inovadoras de conectar a Igreja com as novas gerações, que muitas vezes se sentem desconectadas das estruturas tradicionais. Ele entende que a juventude é a chave para o futuro da Igreja e para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Diferente de outros líderes religiosos que podem ver a juventude apenas como um grupo a ser orientado, Leão XIV a vê como parceira ativa na missão. Em uma das suas primeiras viagens internacionais como Papa, ele se encontrou com centenas de jovens em uma grande arena na Europa. O que se seguiu foi um diálogo profundo e sem pressa, onde os jovens não foram apenas ouvintes, mas protagonistas. Eles expressaram suas frustrações, dúvidas e sonhos. E Leão XIV, com sua característica humildade, não apenas os escutou, mas os desafiou. A Igreja precisa de vocês para se renovar. O futuro está em suas mãos. Ele sabe que muitos jovens se afastaram da Igreja, especialmente devido à falta de respostas às questões existenciais que enfrentam. Muitos estão à procura de significado e a busca por sentido na vida religiosa muitas vezes esbarra na rigidez de instituições que não se mostram suficientemente abertas ao diálogo. Leão XIV, por sua vez, tem se empenhado em criar espaços onde os jovens possam expressar suas questões,
suas inquietações espirituais e até suas críticas à igreja, sem medo de serem julgados. Em sua própria trajetória, Leão XIV passou por dificuldades similares, sentindo-se por vezes deslocado ou incompreendido. Foi esse seu próprio processo de busca e amadurecimento espiritual que o ajudou a entender as angústias da juventude de hoje. Ele encoraja os jovens a não se contentarem com respostas fáceis, mas a buscarem respostas profundas nas Escrituras e na tradição da igreja, ao mesmo tempo que desafia os mais velhos a não empurrar os jovens para fora das portas da igreja, mas a acolhê-los. A proximidade de Leão XIV com os jovens também se traduz em ações concretas. Ele tem promovido encontros e iniciativas voltadas para a formação de líderes jovens, organizando retiros, peregrinações e seminários interativos. Ele acredita que essa geração tem uma força extraordinária para transformar a igreja e a sociedade. Mas ele sabe que isso não será possível sem a renovação do coração e a abertura para a ação no mundo. Esse sexto fato impressionante revela um Papa que, longe de ser uma figura distante, se coloca como guia, companheiro e amigo para os jovens. Ele não só fala sobre a juventude, ele realmente investe nela, ouvindo e incentivando. A liturgia para Leão XIV não é apenas uma prática religiosa. Ela é o coração pulsante da vida da Igreja. Desde o início de seu pontificado, o Papa tem enfatizado a importância da liturgia como meio de encontro íntimo com Deus e de fortalecimento da comunidade de fé. Para ele, cada missa não é apenas um rito, mas uma celebração viva, onde a presença de Cristo se faz real e tangível entre os fiéis. Em suas homilias, Leão XIV frequentemente fala sobre a beleza da liturgia, não como algo que se limita à perfeição estética, mas como uma experiência espiritual profunda que deve tocar o coração e a alma. Ele acredita que a liturgia deve ser vivida com fervor, com emoção, mas também com reverência e respeito. Ao mesmo tempo, ele é um Papa que reconhece a diversidade cultural da Igreja e, portanto, não vê a liturgia apenas de uma forma universal. Ele compreende que a forma de celebrar pode ser diferente dependendo da cultura, do contexto e da história dos fiéis. Leão XIV, ao mesmo tempo em que valoriza a tradição litúrgica da Igreja, também tem promovido uma renovação na forma como as celebrações são conduzidas. Ele tem incentivado os padres e líderes de comunidades a serem mais próximos e acessíveis, criando uma atmosfera de acolhimento que permita que os fiéis se sintam parte ativa da celebração. Ele preza pela inclusão e pela participação plena do povo de Deus na liturgia, não como espectadores passivos, mas como participantes ativos, com seus cantos, suas orações e seus gestos de adoração. Isso se reflete, por exemplo, nas grandes celebrações litúrgicas no Vaticano. Leão XIV tem se esforçado para garantir que essas celebrações não sejam apenas eventos grandiosos, mas ocasiões de verdadeira experiência espiritual. Durante a Semana Santa, ele promove liturgias que incluem elementos de diferentes tradições litúrgicas e culturais, sempre buscando uma sintonia entre a universalidade da Igreja e as necessidades locais. Outro aspecto importante da visão litúrgica de Leão XIV é sua ênfase na oração pessoal. Para ele, a liturgia comunitária é fundamental, mas ela deve ser complementada pela oração silenciosa e profunda de cada cristão. Ele constantemente exorta os fiéis a não se limitarem a participar da missa, mas a desenvolverem uma vida de oração constante, de meditação e de adoração a Deus. Seja em um momento de silêncio, seja no culto diário,
Esse sétimo fato impressionante mostra como Leão XIV enxerga a liturgia não apenas como um conjunto de ritos, mas como o verdadeiro centro da vida cristã. Ele quer que a Igreja celebre com alegria, com sinceridade e com a consciência de que cada gesto litúrgico é uma forma de encontro com o divino. Leão XIV tem sido um papa profundamente comprometido com a renovação da formação do clero, entendendo que a missão da Igreja depende diretamente da qualidade espiritual e intelectual de seus sacerdotes. Para ele, formar padres não é apenas prepará-los para a celebração dos sacramentos, mas é prepará-los para serem pastores autênticos, sensíveis às necessidades do povo de Deus e capazes de viver o Evangelho de maneira radical. Uma das principais inovações do Papa Leão XIV foi o foco na formação integral do clero. Ele não se limita apenas ao conhecimento teológico, mas também valoriza aspectos como a capacidade de escuta, o discernimento espiritual e a empatia com os fiéis. Em seus discursos e orientações, ele constantemente enfatiza que os sacerdotes devem ser homens de oração, pessoas que se dedicam a viver a fé de maneira profunda antes de ser líderes administrativos ou litúrgicos. Leão XIV também reconhece as mudanças rápidas que o mundo está vivendo e sabe que os padres precisam ser preparados para lidar com esses novos desafios. A globalização, o avanço das tecnologias e a crescente diversidade religiosa exigem um clero bem formado, não apenas na doutrina, mas também nas questões sociais, culturais e até psicológicas. Por isso, o Papa tem incentivado programas de formação que incluem não apenas a teologia, mas também o estudo das ciências sociais, da psicologia e da comunicação. Ele também tem incentivado a criação de espaços de formação contínua, onde os sacerdotes possam não apenas estudar, mas também partilhar experiências, desafios e dificuldades. Em várias ocasiões, Leão XIV disse que um padre nunca deve parar de aprender e crescer em sua vocação. Isso é refletido, por exemplo, nas escolas de formação para padres que o Vaticano tem estabelecido em diferentes partes do mundo, com a missão de formar não apenas teólogos, mas líderes pastorais aptos a lidar com as complexidades do século XXI. Outro ponto importante na visão de Leão XIV sobre a formação do clero é a valorização do serviço aos pobres e aos marginalizados. Ele acredita que os padres devem ser os primeiros a sair ao encontro daqueles que estão à margem da sociedade. Para ele, o sacerdócio não pode ser visto como uma carreira ou uma profissão, mas como um chamado para servir aos outros, especialmente aos mais necessitados. Esse oitavo fato impressionante revela como Leão XIV está moldando o futuro da Igreja por meio da preparação cuidadosa e profunda de seus sacerdotes. Ele quer uma igreja viva, dinâmica e bem preparada, que não apenas resista às dificuldades do tempo presente, mas que seja capaz de transformá-las em oportunidades de evangelização. Leão XIV tem se destacado por sua postura aberta e inclusiva em relação ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Para ele, a unidade entre os cristãos e o respeito por outras religiões são fundamentais para construir um mundo mais pacífico e harmonioso. Em um momento de polarização crescente entre diferentes fés e ideologias, o Papa entende que a Igreja deve ser uma ponte e não um muro, um espaço de acolhimento e diálogo, onde diferentes crenças possam se encontrar para trabalhar juntos pelo bem comum. O ecumenismo, ou a busca pela unidade entre as diferentes denominações cristãs, tem sido uma prioridade para Leão XIV desde que assumiu o pontificado. Ele sabe que, por séculos, os cristãos estiveram divididos por questões teológicas, históricas e culturais,
mas também acredita que o Espírito Santo está chamando a Igreja a uma nova era de reconciliação. Em várias ocasiões, Leão XIV tem se reunido com líderes de outras tradições cristãs, como os ortodoxos e os protestantes, para discutir caminhos de união e cooperação. Em suas viagens, ele frequentemente se encontra com representantes de outras igrejas e busca criar espaços de entendimento e amizade. Leão XIV entende que, para que o ecumenismo seja genuíno, é necessário o reconhecimento da dignidade e da importância dos outros cristãos, além da disposição para ouvir e aprender com suas tradições. Ele acredita que a Igreja Católica deve ser um modelo de humildade e serviço, reconhecendo que, em muitos casos, outras tradições têm contribuições valiosas para a vida espiritual e a prática da fé. Além do ecumenismo, o Papa tem mostrado grande sensibilidade ao diálogo interreligioso, especialmente com outras grandes religiões monoteístas, como o Islã, o judaísmo e o judaísmo. Ele tem promovido encontros interreligiosos no Vaticano e em outras partes do mundo, enfatizando que todos têm um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e fraterno. Durante sua visita ao Oriente Médio, Leão XIV se encontrou com líderes muçulmanos e judeus para discutir questões de paz e coexistência. A sua mensagem foi clara: a fé deve ser um instrumento de união e não de divisão. Esse nono fato impressionante reflete a visão de Leão XIV sobre a Igreja como uma igreja aberta ao mundo, que não se isola, mas busca ser uma força de reconciliação e harmonia, em um mundo que muitas vezes parece estar mais dividido do que nunca. O Papa vê a pluralidade religiosa como uma riqueza e não como um obstáculo, e convida todos a trabalhar juntos pelo bem da humanidade. Leão XIV não é apenas uma figura de autoridade espiritual. Ele também exerce uma profunda influência no cenário político global, especialmente quando se trata de questões de justiça social e direitos humanos. Embora o Papa tenha sido tradicionalmente uma figura apartidária, Leão XIV tem se destacado por seu compromisso em promover políticas que favoreçam os mais pobres, os marginalizados e os oprimidos. Para ele, a missão da Igreja não se limita às paredes da sacristia. Ela deve ir além, engajando-se ativamente nos problemas do mundo e promovendo a justiça, a paz e o bem-estar para todos. Desde o início de seu pontificado, Leão XIV tem se posicionado firmemente contra as desigualdades sociais, condenando as estruturas de poder que perpetuam a pobreza e a exclusão. Ele frequentemente declara que a verdadeira paz não pode existir sem justiça e que a Igreja tem a responsabilidade de ser a voz dos sem voz, especialmente em um mundo onde a riqueza e o poder muitas vezes estão concentrados nas mãos de poucos. Leão XIV tem se preocupado especialmente com as questões econômicas e as disparidades sociais que afligem os países em desenvolvimento. Em seus discursos e mensagens, ele frequentemente chama a atenção para as injustiças que ocorrem nas relações comerciais globais, no tratamento de refugiados e na exploração de trabalhadores em diversas partes do mundo. Sua postura é clara. A Igreja deve se posicionar contra os sistemas que criam desigualdade e devem promover políticas públicas que favoreçam a inclusão social, o respeito aos direitos humanos e a dignidade de todos. Além disso, Leão XIV tem defendido a necessidade de uma maior colaboração entre as diferentes nações para resolver questões como a crise climática, os fluxos migratórios e os conflitos armados. Em várias de suas encíclicas, o Papa chama a atenção para a interconexão global,
e para a responsabilidade de cada nação de cuidar do bem comum, não apenas dentro de suas fronteiras, mas também no âmbito internacional. Em sua visita à América Latina, o Papa encontrou líderes de movimentos sociais que lutam contra a pobreza e a desigualdade, e seu apoio a essas causas foi claro. Ele exortou os governos a adotarem políticas mais inclusivas e a fortalecerem os sistemas de saúde, educação e justiça para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente de sua origem, classe social ou etnia. Leão XIV também se destaca por sua preocupação com a paz mundial, especialmente em relação aos conflitos armados e às guerras. Ele tem sido um defensor incansável da diplomacia e do diálogo entre as nações, acreditando que a guerra nunca é uma solução, mas sempre uma tragédia que afeta principalmente os mais vulneráveis. Esse 10º e último fato impressionante revela a natureza de um Papa que se importa profundamente com as questões do mundo e não se limita a um papel religioso fechado. Leão XIV está transformando a imagem da Igreja Católica, tornando-a um motor de mudança social, de ação política responsável e de uma luta incessante pela justiça em todos os cantos do planeta. Com isso, chegamos ao final da nossa jornada por esses 10 fatos impressionantes sobre o Papa Leão XIV. Ele é um líder multifacetado, cujas ações, palavras e visão estão moldando o futuro da Igreja e impactando profundamente o mundo ao seu redor. Com base nos 10 fatos impressionantes que exploramos, é claro que o Papa Leão XIV não é apenas um líder religioso. Ele é uma figura de transformação, um agente de mudança para o presente e o futuro da Igreja Católica e do mundo. Seu pontificado vai muito além das questões espirituais, refletindo um compromisso profundo com a justiça social, o ecumenismo e a renovação da formação do clero. Sua visão abarca não só a salvação das almas, mas também a construção de um mundo mais justo, pacífico e interconectado. O impacto de Leão XIV não pode ser subestimado. Seu trabalho para reformar a Igreja, aproximá-la das realidades do mundo moderno e, ao mesmo tempo, preservar suas tradições, oferece uma síntese rara de prudência e inovação. A maneira como ele equilibra fé e ação social, teologia e política, espiritualidade e ciência, o torna um exemplo a ser seguido. Ao olhar para o legado de Leão XIV, somos chamados a refletir sobre como, em nosso dia a dia, podemos viver de maneira mais fiel ao Evangelho, engajando-nos ativamente na construção de um mundo mais justo e humano. Sua liderança nos ensina que, em tempos de adversidade, não devemos nos isolar ou nos afastar da realidade, mas sim, com coragem e fé, trabalhar para transformar o mundo a partir de dentro, de uma maneira que honre o legado cristão e o bem comum. Em sua visão, o Papa nos convida a ser melhores, a ser mais compassivos, mais dedicados ao serviço do outro, mais atentos às necessidades do nosso próximo. A lição central de Leão XIV é clara. Devemos, como ele, olhar para o futuro com esperança, mas também com uma atitude ativa de construção, transformação e fé. Agora, eu te convido a refletir sobre esse legado poderoso. Como podemos aplicar em nossas vidas as lições aprendidas com o Papa Leão XIV? O que, em seu pontificado, nos inspira a agir mais decisivamente em favor de uma igreja que seja sempre mais acolhedora, justa e humana? E, por último, se você gostou deste conteúdo, peço que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos que buscam entender e aplicar o ensinamento de grandes líderes espirituais, como o Papa Leão XIV. Muito obrigado por assistir até aqui.
Que a paz e a sabedoria de Cristo estejam com você sempre.